Então, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós estamos na nossa aula 35 da nossa Escola de Libertação, equipando o corpo, equipando a igreja. E é uma alegria muito grande nós estarmos aqui compartilhando, impartindo com os irmãos aquilo que o Espírito tem soprado, não é? Há uma necessidade muito grande de preparar o povo para a batalha, preparar o povo para crescer, avançar. E para quem não me conhece, irmãos, eu me chamo Wesley, moro em Goiânia, sou esposo da Daniele. Eu e minha esposa somos pastores do Ministério Tochas Vivas aqui em Goiânia. Fazemos parte da rede apostólica Shema. Estamos na cobertura do apóstolo Éder Gregório, apóstolo Luciana, e estamos aqui para frutificar, irmãos, trazer esse entendimento, trazermos esse tempo de comunhão aqui, né? Porque é muito legal a forma como as escolas estão sendo conduzidas, porque não é só uma sala de aula, mas é uma conversa, e dentro dessa conversa, desse caminho de espontaneidade, dessa conversa, nós vamos amadurecendo, trocando ideias e, e crescendo, e avançando, não é? E isso é muito importante. Então estamos aqui para equipar o corpo, ajudar os irmãos, trazer fundamento e ferramentas devocionais e ferramentas como o abrir dos olhos, né? Para o abrir dos olhos e despertar em você a necessidade e o desejo de se tornar esse guerreiro e essa guerreira do Senhor para o avanço do reino, sermos esse canal de Deus para manifestar a glória dele. Amém? Então, como eu disse, nós estamos na nossa aula 35. Nós entramos no módulo de tempos e estações. Tivemos a aula passada, nada mais nada menos, do nosso paizão, né? Apóstolo Éder Gregório, uma aula extraordinária, uma aula abençoada, que trouxe muito entendimento, muita profundidade, muita bagagem, né? Muito esclarecimento para que possamos entender mais. Eu soube hoje que haverá outras aulas complementando a outra, viu? Nós vamos ter a aula 34.1.2, quem sabe 3.3, vai estar lá dentro do mesmo módulo, dentro da mesma aula, porque tem uma coisa que o nosso apóstolo aqui tem, esse coração generoso e também preocupado em trazer esse nível de profundidade, de entendimento e para que o povo possa frutificar e avançar, não é? Amém, pessoal? Ouvindo e ouvindo bem, ouvindo e vendo bem aí, na bênção? Glória a Deus. Maravilha, irmãos. Então, estamos nesse módulo, tempos e estações, e o desafio que nós temos aqui hoje, e o privilégio também que temos hoje, é de compartilhar um pouco sobre as festas bíblicas e trazer um entendimento breve aqui do que é a primavera e quais são os posicionamentos que nós temos que tomar nesse tempo, nessa estação, para que possamos frutificar e avançar no reino. Amém? Como nós falamos, o apóstolo até compartilha muito isso, porque às vezes algumas pessoas elas vão questionar, tá, nós vamos falar sobre tempos e nós vamos falar sobre estações, nós vamos falar sobre ciclos de Deus, nós vamos falar sobre
os meses, as tribos, as guerras e as oportunidades. É, mas o que isso tem a ver? Aí é aquela questão, nossa, mas o evangelho é tão simples, né? Por que que tem essa. Por que falar disso? Vamos falar de Jesus, vamos falar de, é, de salvação. Amém, irmãos. O tempo todo, essa é a mensagem central da nossa vida, dos nossos ministérios, é trazer Cristo como centro. E nós estamos falando também, irmãos, dessa dinâmica de frutificação. Então, quando nós falamos de tempos e estações, nós não estamos falando de evangelismo, não estamos falando de salvação, nós estamos falando de uma vida de frutificação. Entender as guerras, entender as oportunidades, nós saímos das dimensões de, se é que eu posso dizer assim, que prendem e sermos livres para avançar, conhecendo e fazendo a vontade de Deus. E frutificando, não é? A pior coisa que tem, queridos, é você começar bem e terminar mal. Sabe? É como um empreendimento. Sabe que a pessoa ela começa com um valor para investir e com o passar do tempo, ou por falta de sabedoria, ou por alianças ruins, essa pessoa acaba perdendo tempo, perdendo dinheiro, perdendo energia, perdendo os recursos e saindo completamente desgastado, sem frutos e com um trauma, né? Então, irmãos, a dinâmica de entender essa questão dos tempos e estações, de entender as festas, de entender o nosso papel e o nosso posicionamento dentro desse tempo, é justamente para nós entrarmos com os recursos que o Senhor nos dá, saquearmos essas estruturas malignas, resgatar, o apóstolo até falou bastante na aula passada sobre remir o tempo, é comprar pelo preço de um resgate e frutificarmos, irmãos. Sairmos desses períodos, dos ciclos de o que nós chamamos da alma da tribulação, dos processos aonde a nossa alma ficou fragmentada, paralisada, aonde nós fomos marcados e quebrados, traumatizados, e sermos curados, avançarmos e resgatarmos esse tempo e frutificarmos para a glória do Senhor. O passar do tempo, ele muitas vezes nós vamos passar por algumas situações, nós vamos falar assim, o tempo cura tudo. Negativo, irmãos. O tempo não cura tudo. O seu posicionamento dentro desse tempo é que vai estabelecer ciclos de vida ou ciclos de morte, ciclos de cura ou ciclos de traumas ainda maiores, não é? Então, durante esse tempo, nós vamos alinhar a nossa alma, impulsionar o nosso espírito em Deus por meio da palavra e vamos trazer à existência as realidades do céu, as necessidades da terra, cumprindo a vontade de Deus. Amém, queridos? Quem está aí? Dá um glória aí, bem forte. Alguns vão assistir depois e vão escrever aí, glória nos comentários. Glórias. Maravilha, irmãos. Maravilha. Então vamos lá. Irmãos, vamos entender aqui.
Como eu disse, muitas pessoas, às vezes, elas vão confundir essa questão de salvação, de evangelismo, do contexto de vida na vida da igreja para ganhar almas, para alcançar povos. Tudo isso é bênção, irmãos. É necessário e esse é o papel da igreja. Agora, amadurecer também é um processo essencial e crucial, porque senão corre o risco, como eu disse, de entrarmos dentro de um tempo com vários recursos que o Senhor nos dá e por imaturidades ou por literalmente não destruirmos os altares que foram construídos ao longo do tempo por nós ou pelos nossos antepassados, quando nós estamos quase para colher algo maior, é como se nós fôssemos puxados, perdêssemos tudo e perdêssemos tudo e tivéssemos que voltar para o final da fila. É ruim isso, né? Então vamos entender o seguinte, irmãos. As festas são festas de Deus. Deus estabeleceu para o seu povo. As festas não são processos, celebrações ou cultura judaica apenas. A palavra do Senhor diz que as festas são festas do Senhor. Eu também, você também é do Senhor. Então, se eu faço parte de uma família de muitos filhos do Senhor, eu vivo em plena comunhão com Ele, estou ligado à videira, à oliveira, eu vou celebrar o que é do meu Pai. Se as festas são de Deus, as festas são minhas também. Claro isso? Mas aí tem uma questão. Para se destruir um povo, eu preciso estabelecer uma confusão. Eu preciso estabelecer uma mistura. Eu preciso estabelecer pontos de vistas diferentes ou implantar uma mentira. Queridos, Daniel capítulo 7, versículo 25, diz assim: E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará de mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e a metade de um tempo. Aqui, irmãos, fala de um processo de degradação da cultura de fé de um povo que celebrava as festas, que celebrava o Shabat, que viviam essas raízes hebraicas da fé, as instruções, as leis, os mandamentos do Senhor. E com o passar do tempo, ali por volta de 325, Concílio de Nicéia, Constantino entrou com uma mistura. Ele havia se convertido, entre aspas, e havia uma cultura ali de adoração, algumas entidades, entre elas, Deus Sol. E aí, irmãos, o Shabat, que era no sábado, por exemplo, foi transferido para o domingo. E aí, as festas, as leis, com o passar do tempo, essa dinâmica, essa cultura, essa reforma social, que, ao meu ver, foi um retrocesso social ali, né? Porque, embora tivesse mais abertura para o evangelho fluir, havia algo que fazia ele sendo
ir sendo degradado, entende? E durante esses processos do tempo, haveria o quê? A mudança dos tempos, a relativização da lei, e essas características iriam se perdendo. E não é isso que nós estamos vendo? E o Senhor, nesse tempo, irmãos, tem nos chamado a resgatarmos, restaurarmos as festas, os tempos e andarmos nesse tempo de frutificação. Só de pensar que um dia eu gostei de Constantino, porque isso não é dito em seminário, exatamente. Olha só, né, irmãos? Uma aparente bênção que entrou como uma necessidade, uma oportunidade, virou o que virou, né? Então, vamos lá. A importância de celebrar as festas. Eclesiastes capítulo 1, versículo 9, diz: o que foi, tornará a ser, e o que foi feito se fará novamente, e não há nada novo debaixo do sol. Então, o que nós podemos entender aqui desse texto, irmãos? O que foi, tornará a ser, e o que foi feito se fará novamente, não há nada debaixo do sol, novo debaixo do sol. Então, podemos entender que tudo é um ciclo. E dentro desses ciclos, ou seguimos subindo, ou seguimos descendo, ou crescendo, ou diminuindo, ou avançando, ou retrocedendo, ou amadurecendo, ou se tornando infantil e infrutífero, ou vivendo, ou morrendo. Sabe aquela expressão que a pessoa fala? Parece que a cada dia que eu passo eu estou morrendo mais cedo. Essa pessoa ela vai perdendo a esperança, essa pessoa vai perdendo a fé, essa pessoa vai se tornando mais ferida, mais amarga. Ou essa pessoa ela vai crescendo, ela vai avançando, ela vai frutificando, vai rompendo. São escolhas e são decisões que são tomadas ao longo do tempo e pessoas que estão debaixo de uma influência de bênção ou debaixo de influências de maldições. Entenda a maldição, irmãos, como a sombra do passado que afeta o presente. São altares que foram levantados por você ou seus antepassados, que nunca foram representados, que nunca houve uma medida de arrependimento, nunca houve um corajoso, uma corajosa para se levantar, para quebrar esses altares e para desligar essas atmosferas de morte e para ligar atmosferas de vida. Entende? Irmãos, eu entendo libertação, por exemplo, como o ato de se expor à palavra, de ligar algumas palavras e algumas realidades em Deus e desligar realidades infernais e quebrando cadeias e sentenças demoníacas. Irmãos, uma pessoa livre, ela abraça o seu destino, mas uma pessoa presa, ela não consegue nem sair do lugar. Então, a libertação, ela vai trazer esse entendimento sobre a libertação. Vai trazer esse entendimento de que existem altares que foram levantados. Esses altares são memórias levantadas que estão falando contra a minha vida. São essas sombras do passado que afetam o presente.
gerando esses ciclos repetitivos de morte. Então é por isso que a cada estação uma pessoa pode estar vivendo esses ciclos de morte, ou a cada estação, à medida que ela vai se limpando, à medida, assim como uma cebola, irmãos, um repolho, camada por camada, até que ela seja totalmente livre, medida por medida, até que ela seja totalmente livre para fluir, livre para crescer, livre para subir, livre para avançar. Amém? Então, o conceito das festas vai me ajudar a entender duas coisas: o significado natural e o significado espiritual. No natural, o que significa ali as festas? É um tempo de levantar memórias, um tempo de destruir memórias. Entenda. Você vai ver, irmãos, sempre quando o Senhor vai se apresentar para o povo, antes dele se apresentar, ele revela em qual faceta, em qual forma, em qual, de que maneira ele vai operar. Um exemplo. Muitas vezes o Senhor vai se levantar como Jeová Sabaote, Yahvé, Yahweh Sabaote, o Senhor dos exércitos. E geralmente ele vai estar lembrando, lembra, eu, o Senhor dos exércitos. O que isso quer dizer, irmãos? Eu, o Senhor libertador. Sempre quando você ouvir, irmãos, Senhor dos exércitos, seu meu entendimento, Senhor dos exércitos, ele está se apresentando ali como o Senhor que liberta. E aí ele vai trazer aquele significado. Lembra quando eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão, e levei você para esse contexto. Então, as festas são memórias naturais que eu levanto diante do Senhor, que eu vivo diante do Senhor, que eu celebro diante do Senhor. Irmãos, são assim como até mesmo nas redes sociais, você vai ver uma coisa chamada algoritmo. Quantos já viram falar nesse nome? Algoritmo. O algoritmo, ele revela a forma como um sistema vai entregar as suas demandas ou como ele vai funcionar. Para quem não sabe, hoje eu trabalho numa empresa e eu sou programador. Eu trabalho com algoritmos o dia inteiro, todos os dias. E uma vírgula, irmãos, é capaz de quebrar um sistema a ponto dele não rodar. O algoritmo, os códigos, eles precisam de uma instrução que revela como ele vai se comportar. Entende? As festas, irmãos, são como esses algoritmos. Sabe, irmãos, quando eu apresento, o Senhor até fala que quando eu me apresentar diante do Senhor, eu não posso me apresentar vazio, de mãos vazias. Entende? E assim como eu vejo aquela expressão do que significa aquela festa, você pode trazer memória, Senhor, assim como o Senhor libertou aquele povo do contexto de Egito, do contexto de mundo, do contexto do passado, Senhor, eu creio que o Senhor pode me libertar também. Então, nesse momento, eu quero levantar um memorial, trazendo resgate a tudo que é meu. Não ficará nenhuma unha. E você começa a emitir decretos.
Vocês estão entendendo, irmãos? Você começa a declarar decretos ali. Então você começa a se lembrar. Então você vai trazer, por exemplo, um exemplo de pessoas que venceram ali. São memoriais. Inclusive, deixa eu falar uma coisa para você. Sempre quando você vai vencer, você precisa vencer um desafio, você vai precisar lembrar de um desafio anterior que você venceu, similar àquilo, para que você ganhe força, ou você vai ter que ter uma referência de alguém que venceu e você vai pegar, olha, se essa pessoa venceu, eu também consigo. Ou, cara, matei um leão, matei um urso. Quem é esse incircunciso aí? Eu vou contra você no nome de Jesus e nós vamos vencer. Entende, irmãos? Precisou dessas referências para criar esse repertório, essa atitude de força baseado na palavra, em fé, em Deus, baseado em uma experiência natural e espiritual que se teve. No espiritual, irmãos, como eu posso trazer? No espiritual é um tempo de Deus, irmãos. É onde o tempo da alma, o apóstolo falou sobre a questão de Kairos, o tempo natural, Cronos, e o tempo de Deus, a eternidade, irmãos. Existe ali um alinhamento para a aplicação da vontade de Deus naquela estação, naquele tempo. Se é que eu posso dizer, irmãos, uma unção de Deus para aquele tempo, uma força do Senhor ali, uma mensagem do Senhor impulsionando a gente frutificar naquela característica. Quem está entendendo? Entende? No natural, memórias. No espiritual, um portal, uma janela de tempo propícia para semear ou para colher. Amém? Então, como trazer a vontade de Deus? O que está dentro de Deus, o que está em Deus para a terra? Basta você entender o que está nas Escrituras e o que cada uma dessas festas aqui, irmãos, elas representam. Amém? Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos. Ok? Então, por que que nós não rompemos, irmãos? É porque ao longo desses ciclos que eu falei, ou nós estamos subindo, ou nós estamos descendo, ou nós estamos repetindo ciclos, estamos piorando ou estamos melhorando, estamos crescendo ou estamos retrocedendo. Mas por que isso acontece, irmãos? No meu entendimento, ou é por ignorância, segundo, por falta de sabedoria, terceiro, por negligência, quarto, por medo, quinto, incredulidade. Mas como essas coisas elas são colocadas em nós? Ignorância, irmãos. Ignorância não tem nada a ver com a pessoa ser brava ou mansa, tem a ver com a falta de conhecimento, a falta de entendimento, a falta de identidade, a falta dos detalhes da palavra. Para você ver, irmãos, Satanás é o príncipe das trevas, não é?
Não é isso? Então, aquele que ativa a, inclusive trevas ali, não é só uma escuridão. Trevas ali é ignorância. Então, quando você é ignorante a algo, aquela área pode estar dentro de uma dinâmica de trevas. O meu povo perece por falta de conhecimento. Meu povo perece por ignorância. É como se você estivesse num quarto escuro, levando soco de todos os lados, mas você não sabe de onde que vem. Entende? Então, para que você tenha entendimento e você consiga guerrear, primeiro você precisa ligar essa luz, para que possa vir o quê? O entendimento, para que você possa esquivar e atacar. Entende, irmãos? Eu gosto muito de uma frase que o apóstolo Éder fala, que é: cada batalha que eu entro para vencer. Eu saio mais rico, mais próspero, com mais unção, mais entendimento e muitos despojos. E essa deve ser a nossa busca também. Se a cada batalha que você enfrenta, você sai mais ignorante, mais louco, né? Falta de sabedoria, com mais negligência, com mais medo, com mais trauma, com mais incredulidade, você está retrocedendo, entende? E é tempo de avançar, é tempo de amadurecer, maturidade. Há um desenho de Deus, há algo que Deus estabeleceu para você, mas ao longo do tempo isso pode se perder, isso pode ser deformado, isso pode ser abortado. Por quê? Por não saber os tempos, as estações, os ciclos de como se mover. Sabe, irmãos, como que você entra no inverno de camisa cavada e de bermuda? Não tem jeito. Você vai morrer de hipotermia. Como que você entra no verão com blusa de frio e chalé? Não tem jeito. Entende, irmãos? E por não conhecer, nós andamos como quem tateia apenas, sem entendimento, obscurecidos de entendimento e não conseguimos frutificar. Se o crente cooperar com Deus de forma inteligente e obediente, se tornará, no devido tempo, mais maduro e espiritual. A igreja não tem lidado com os poderes das trevas como um corpo esclarecido e unido. Terceira frase: o cristão espiritual, isso é, maduro, entende que são Satanás, seus espíritos malignos que se movem poderosamente por detrás dos eventos de nosso tempo. Isso aqui é um trecho do livro de Jasper Lewis, no livro A Guerra contra os Santos. É isso, irmãos. A questão é, dentro desse processo do tempo, nós temos que nos tornar mais maduros, mais sarados, mais prósperos, mais ungidos, mais frutíferos para a glória de Deus. Pois bem, irmãos, dentro desses ciclos, nós temos um ciclo anual, pautado aqui em primavera, verão, outono e inverno. Nós temos o calendário gregoriano,
herdado de um calendário chamado Juliano, que ele flui numa dinâmica um pouco diferente. Nós vamos usar como base aqui o hemisfério norte, tá? Hemisfério norte. Nós estamos no hemisfério sul. Nós vamos entender como funciona. Nós estamos agora no período do verão, ok? Saindo do mês de Elu. Mas já passamos ali pelo mês de Abib, o mês de Ar, o mês de Sivan, ok? E nós usamos o calendário bíblico. Pastor, mas de onde vocês tiraram isso? Não, irmãos, nós não tiramos. Vamos lá. Vamos entender aqui o seguinte. Nós temos aqui janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Só que o nosso calendário, irmãos, ele trabalha diferente. Enquanto aqui é primavera, no calendário bíblico é inverno. Enquanto o aqui é diferente, né? É o contrário, verão, nós temos uma outra dinâmica ali. Então nós vamos pegar como exemplo aqui, ó, Êxodo capítulo 12, verso 2. Vamos entender aqui. Deixa eu abrir aqui, nós vamos acompanhar. Só um minuto. Êxodo 12. Estão nos vendo aí? Estão vendo a minha tela? Agora sim? Vamos lá. E este mês vos será o principal dos meses, e será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, cada um tomará para si o cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Então, algo aqui que culmina, que marca o início ali da primavera, irmãos, seria o primeiro mês, o mês de Abib, ok? E ali entre março e abril. E qual é a festa que nós celebramos ali? Lembra daquela ordem? Páscoa, Pentecoste, Tabernáculos. É o que nós chamamos de Pessa, ou Páscoa, ok? Então, irmãos, eu acho muito interessante essas três festas que o Senhor nos manda celebrar. Como eu disse, são festas de Deus, portanto, são festas nossas também. Muitas pessoas têm dificuldade de celebrar elas. Ah, eu não acredito nisso não, acho que não, isso aí é bobagem.
Mas, irmãos, quando vai celebrar, por exemplo, a festa junina, não é bobagem não, né? Mas se você for pegar a base da festa junina, é a base daquilo que se celebra em Pentecostes, mas numa dinâmica completamente diferente e deturpada, trazendo um altar de profanação, que é o quê, irmãos? Quando nós temos que trazer o fruto da terra. Aí você vai ver nas festas juninas, que é muito comum aqui no Brasil, o que tem lá? Milho, amendoim, pipoca, coco, canjica, paçoca, milho e derivados, né? Ou outros frutos da terra ali. Então, irmãos, você vai ver que em cada festa você vai ter um altar de profanação. E se nós não nos levantarmos, irmãos, celebrarmos aquilo que é do Senhor, nós vamos entrar dentro dessa dinâmica. Ali no início, entre março e abril, nós temos ali um pouco antes um altar de profanação, principalmente aqui no nosso país, a parte do carnaval. Então, o ano começa, o apóstolo Edson até fala sobre isso, começa no orgulho e termina na sepultura. Ok, irmãos? Está dando para entender? Então, este mês vos será o principal dos meses e será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, cada um tomará um cordeiro, segundo a casa de seus pais. E aí, mais à frente, você vai ver o contexto. Então, quando ele fala de primavera, quando nós vemos quando isso aconteceu, e nós falamos sobre Páscoa, uma das festas que marcam a primavera, nós vamos entender do que? Libertação, começo de um novo ciclo. Tudo começa na primavera. Então anota aí, tudo começa na primavera. Então aí você vai tendo o quê? Um ciclo com 4 estações. Vamos lá. Primavera, que é tempo de quê? De florir, de avançar, de, de, de romper. O verão, um tempo de frutificação intensa. O inverno, ou o outono, aliás, é um tempo de limpeza e de descanso. O inverno, de limpeza e preparação para o próximo ciclo, para começar com força e romper. Você entende que se eu vou falhando ao longo dos primeiros processos, vai chegando o verão, eu não guardo para o inverno, e aí eu começo a se estabelecer ciclos de morte na minha contabilidade financeira, no meu ministério, na minha saúde, nas minhas emoções. Então, por isso que a palavra do Senhor nos diz, em Efésios capítulo 5, vede diligentemente, ou vede prudentemente, como andais, como sábios e não como nécios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ok? Então, primavera, irmãos. Eu gosto muito dessa.
dessa exemplificação aqui do tabernáculo, trazendo um paralelo à nossa alma, nosso corpo, nosso espírito, trazendo um paralelo também aos caminhos, os ciclos de amadurecimento, mas não vou entrar muito nesse, nesse mérito aqui, ok? Para a gente já ir caminhando para o fim. Mas olha só que legal. Dentro do processo aqui do tabernáculo, havia uma distribuição das tribos, dos povos, e no meio ali o tabernáculo. Se você for ver, irmãos, olha que interessante aqui, ó, uma cruz. Jesus como alfa, o ômega, princípio, o fim. O Aleph, boi, a força da cruz. A força da cruz, ativado pelo posicionamento de cada uma dessas tribos, desses lados, desses ciclos, ativam um tempo de frutificação e de rompimento. Se juntarmos aquilo que podemos inferir pelo relato bíblico, é possível imaginar como o arraial de Israel era visto de cima, o tabernáculo e os levitas no centro, rodeado pelas quatro faces das bandeiras das tribos. Cada um dos quatro arraiais de Judá, Efraim, Rubens e Dan, estendendo das quatro direções cardeais. Também podemos anotar o tamanho aproximado de cada tribo para determinar o tamanho relativo de cada arraial, quando eles estavam estendidos em cada uma das quatro direções cardeais. Veja a seguir os resultados impressionantes. Parece que quando os israelitas acampavam, eles formavam uma gigantesca cruz. E isso é tremendo o código. Ele está na Torá e não no Novo Testamento. O Novo Testamento, na verdade, está oculto no Velho Testamento. E o Velho Testamento é revelado no Novo Testamento. Que interessante, né? Então, vamos pegar aqui, irmãos. Quando você vai celebrar uma festa dentro da primavera ali, uma festa muito característica, irmãos, que marca o início da primavera, esse início de um novo ciclo, que é o tema da nossa aula hoje. Essa celebração recebeu o nome de Pessa, original da palavra Páscoa, que em hebraico significa passagem. Nesse caso aí, passagem do quê? Da escravidão para a liberdade. Aleluia! Libertação. Passar sobre. Passar sobre o quê? De um tempo difícil para um lugar melhor. Passando da amargura para a alegria. Passando da escravidão à verdadeira liberdade em Cristo. O que nós estamos sofrendo e passando para uma situação melhor. O significado da Páscoa. Passar sobre. E aí, irmãos, nós vamos ver que na Páscoa, mais à frente, o Senhor está junto com os seus discípulos. E aí ele pega aquela expressão, na verdade ali eles estavam reunidos, celebrando a Páscoa mesmo, a Pessa. Irmãos, um dia, quem ainda não teve essa oportunidade, ore ao Senhor e batalhe para que você tenha a oportunidade de celebrar uma Páscoa bíblica, irmãos.
esse conceito da ceia completa ali. É algo extraordinário. Mas a primeira vez que eu fiz na minha casa, junto com alguns amigos. Irmãos, desceu uma unção tão forte aqui, com uma presença de Deus tão tremenda, uma coisa que marcou, que até hoje, só de lembrar, irmão, eu me arrepio todo. E nós começamos a declarar sobre aquele ano. Irmãos, e quem começou a celebrar conosco também, tá aqui alguns filhos espirituais, alguns irmãos que estão aqui, tá aqui a Kelly, pastor Elane e outros irmãos. É, foi tremendo, irmãos. É algo, aqui, ó, tá aqui. Irmãos, faz ou não faz diferença? Os irmãos que os acompanham aí e vê. Irmãos, é algo extraordinário. Entende? Quando você entra nesses templos do Senhor, quando você celebra, quando você pega ali o entendimento, tem sido bênção demais comemorar as festas. É bênção demais. Então, o que se celebra ali, irmãos? Qual o significado? É uma passagem, entende? Você declara libertação, você declara cura, você declara restauração, renovo, você passando por cima dessas. Ao invés, irmãos, de celebrar tantas outras festas, né? Experimenta celebrar as festas de Deus, irmãos. Eu tenho 4 anos que eu celebro, olha só, minha filha ama, minha mãe foi liberta do refluxo na Páscoa. Olha que extraordinário, irmãos. Experimenta um conselho, experimenta. É bênção. E aí, mais lá frente, irmãos, Jesus vai falar: tá vendo? Olha, a forma como vocês sempre celebraram a Páscoa, esse aqui, ó, é o meu corpo que é partido por vós. Isso aqui é a minha carne, né? Esse aqui é o meu sangue. Tá vendo? Ó, vocês celebraram assim, assim, assim. Sabe? Aquilo que vocês levantaram memórias até hoje, agora vocês vão fazer isso em memória de mim. Ceia do Senhor. A mente foi destravada em vários aspectos depois de Pentecostes esse ano. Entrei no verão diferente. É isso. Nunca teve nada. Aleluia. A alimentação voltou. Irmãos, cura física através. É um ato profético, é um memorial, é um tempo de novos começos, né? As festas do mundo só vai trazer opressão, confusão. É uma questão comercial, é uma questão. Muitas coisas estão ligadas mesmo a sentidos macabros até, né? Celebra as festas do Senhor. Muitas bênçãos na festa de tabernáculo. Bênção demais. Eu vou para o quinto Yom Kippur e Deus tem quebrado os ciclos e feito coisas extraordinárias na nossa vida. Irmãos, eu atesto, viu? Nós temos acompanhado de perto, é algo bênção. Amém, irmãos? São ciclos de frutificação, são ciclos de amadurecimento, são ciclos onde você está avançando ou você está retrocedendo. Meu marido estava 8 anos esperando o processo. Páscoa e Pentecoste, o processo saiu. Aleluia! Amém, irmãos?
Então, ligado ao contexto de batalha espiritual, irmãos, contexto de libertação, é você declarar, irmãos, é você apresentar ofertas. Eu tenho um hábito, em cada uma das festas, apresentar uma oferta de cordeiros ao Senhor e declarando, né, dando nome àquelas ofertas, porque eu creio, irmãos, eu creio e temos colhido fruto disso. Irmãos, no mínimo, se você celebrar, você vai estar mais próximo da sua família, você vai estar orando mais, você vai estar buscando mais o Senhor, você vai entender o contexto. Amém. O segredo é começar, irmãos, entende? E muitas vezes eu fui sem condição. Eu falei, ó, eu cheguei no meu pastor, eu falei, olha, cara, eu não tenho condição de fazer isso tudo. Mas eu vou começar devagar, mas as coisas foram abrindo e o Senhor foi movendo as coisas. Mas, irmãos, apresente diante do Senhor esses memoriais, declare essas realidades mudando, celebre, entenda o contexto. Na parte natural, é um memorial. Na parte espiritual, são portais, são templos, são janelas de oportunidade, aproveite o algoritmo, né, de bênçãos ali, é quando algo está propício, o canal está mais aberto, tempo de plantar, um tempo de colher. Festa da cega ou da colheita, ou festa de Pentecoste, o que é, irmãos, dentro desse período? É colheita, ou semanas, ou Pentecoste, que era uma celebração agrícola, originalmente realizada no campo, no lugar onde se cultiva trigo e a cevada. Posteriormente, essa celebração foi levada para lugares de culto, particularmente o Templo de Jerusalém, onde eram oferecidos os produtos da terra. Então, naquele tempo, irmãos, até pouco tempo atrás, a nossa a nossa maior fonte de geração de recursos era o quê? A agricultura e a pecuária, não é? E ainda é um setor que movimenta muita coisa. Mas trazendo esse entendimento aqui, irmãos, festa da colheita, 50 dias, geralmente o quê? 7 semanas, ou 49 dias, que é 50 mais, 49 mais um, você celebra Pentecoste. E mais lá na frente, irmão, você vai vendo o Senhor falando: fique em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí você vai ver lá no livro de Atos o poder do Senhor se manifestando em meio daqueles 120, né, no cenáculo. Muitos desistiram, não perseveraram, não entenderam, não creram, mas os que ficaram foram revertidos de poder, de glória e viveram algo extraordinário em Deus. Então, irmãos, entenda melhor e viva esse tempo de colheita e vida no Senhor. Amém? Glória a Deus. Alguma dúvida, irmãos? Alguma pergunta? Ficou claro? Dentro desse contexto aqui que nós estamos conversando, tem alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem? São 3 festas principais.
Páscoa, Pentecostes, Tabernáculo. E aí nós temos as outras festas, né? Yom Teruah, você tem Yom Kippur, você tem Purim, você tem Hanukkah, Sukkot, exatamente. Depois eu vou postar lá no grupo e dentro do material que vai ficar na plataforma, as, todas as festas, tá? Trombetas, que é o Yom Teruah. Ok, irmãos, ficou claro? Todos foram abençoados, hein? Tá perto essa festa, hein? Tá perto essa festa. Glória a Deus. Amém, gente? A questão de ontem o ar, irmãos, quando a arca chegou na Arraial, é, houve brado, houve gritos, houve celebrações, né? Então, geralmente, trombetas, o toque do chofar, muito aplicado nesse dia. É benção, viu? Rosh Hashanah, no calendário judaico, no ano civil, é Rosh Hashanah, cabeça do ano, né? Então, o ano começa agora, no ano novo civil, quando o ano novo espiritual começa ali entre março, abril, não é? Então, no calendário civil, no caso, o começo do ano seria agora, né? Ano bom, feliz, exatamente. Natová, o Metuká, um ano doce e bom. Tá, galera? Isso aí. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, que o Senhor manifeste, Senhor, a sua glória, que os irmãos continuem com sede e com fome, buscando no Senhor Deus a aplicação prática disso que eles estão ouvindo, Pai. Que haja restauração, que haja renovo, que haja, Senhor, alinhamento, que haja fé, Deus, que haja resposta quando os meus irmãos, por fé, aplicarem isso que está sendo ensinado, Senhor. Como é libertador, Deus, a tua palavra, como é libertadora. Como nós somos felizes, Senhor, por participar de tudo aquilo que o Senhor tem feito e operado. Queremos te agradecer por fé, Pai, pela vida de cada irmão, cada irmã que gastou tempo, energia, recursos, que tem se aplicado diligentemente, Pai. Aqueles que têm começado por agora, que têm se aplicado, Senhor, ao entendimento, ao conhecimento, à prática, que haja, Senhor, vida em cada uma das escolhas.
Que os meus irmãos possam passar pelo tempo, Deus, dentro desses ciclos, avançando e crescendo, rompendo e sendo, Deus, ativado para novos níveis de fé e manifestação da glória do Senhor, Pai, e de uma grande frutificação. Que sejam tempos de alegria, de paz e de justiça no Espírito, Pai. Que seja um tempo de amadurecimento, de entendimento e da fé sendo fortalecida em nome de Jesus. Nós te glorificamos e te adoramos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Um beijo, Deus abençoe. Nos vemos por aí. Deus abençoe. Tchau, tchau. Deus abençoe.